E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e na aula de hoje vamos dar continuidade ao arquivo passado, onde a gente começou a tirar a dúvida de um dos nossos inscritos, o Marcos Macedo, onde ele diz que tem um estacionamento e precisa fazer um critério para calcular a duração que fica o carro no estacionamento, perfeito? Então vamos lá. É muito importante que você tenha assistido o vídeo passado para que entenda a continuidade desse vídeo. Então vamos aqui ao que interessa. Lembrando que só o like de vocês e eu, claro, comentando os vídeos é o que garante a continuidade dessa série, perfeito? Então vamos lá. Então, na aula passada a gente começou a criar o critério. Então utilizamos a nossa primeira função se. Então, eu com a fórmula se, eu já verifiquei se o valor é menor ou igual ao tempo limite, certo? O meu primeiro tempo limite é os 15 minutos, ou seja, se o carro passou de 0 a 15 minutos, eu não cobro nada, certo? Porém, se ele passar os 15 minutos, aí é feita uma cobrança. Então vamos lá. Observe aqui que os primeiros 15 minutos não estão sendo cobrados nada. Se eu mudar aqui novamente para 14 minutos, também não é cobrado nada. Porém, se eu mudar para esse valor aqui, que é o horário que o carro saiu do estacionamento, ou seja, ficou durante 16 minutos, a nossa fórmula se está retornando o valor vazio, que é onde ela entra no nosso critério falso, perfeito? Porém, como eu disse para vocês, vamos trabalhar com a função se alinhada. Basicamente, vamos trabalhar com 7 funções se, uma dentro da outra. Então, ao invés dele deixar aqui vazio, ele vai fazer uma nova verificação, certo? Já que a primeira verificação não a satisfez, perfeito? Então, o que é que eu vou verificar agora? Vou apagar esse aqui, esse aspas duplas. Vou digitar novamente o se, Se, dou um duplo clique nela e ela já me abriu o parênteses aqui para uma nova verificação. Eu vou verificar novamente se o valor que está na célula G2 é igual, certo? Se ele é igual ao valor que está na célula B3, Perfeito? Se ele for igual, o que é que ele vai fazer? Coloca o ponto e vírgula e ele vai me retornar o valor que está na célula C3, que é o valor que diz quanto tem que ser pago, perfeito? Se essa condição for falsa, ponto e vírgula, o que é que eu faço? Eu fecho o meu parênteses. Eu fecho simplesmente o meu parênteses, ou seja, ele vai deixar vazio novamente. Vou dar um Enter e observe que ficou vazio. Vamos verificar aqui, certo? Então, primeiramente, como eu passei de 15 minutos, perfeito? Tem que ser cobrado um valor. Porém, dentro da minha condição se, eu coloquei, se o valor que estiver na célula G2, que é esse valor aqui, 16 minutos, estou verificando se ele é igual ao valor que está na célula B3, certo? Já que o valor que está na célula B2 não correspondeu, perfeito? Então, a primeira condição aqui, ela passa a ser falsa e ela vem para a segunda condição. A segunda condição, nesse momento, também é falsa. Por quê? Porque o valor que está na célula G2, 16 minutos, não é igual ao valor que está na célula B3, 1,59, perfeito? Porém, se eu vim aqui, e colocar que o carro saiu às 7h59, por exemplo, vejam que ele cobrou os 15 reais, que é correspondente à primeira hora, perfeito? Porém, se eu vim aqui novamente botar, por exemplo, 7h58, vejam que ele não cobrou. Por quê? Porque o valor que está na célula G2 não é igual ao valor que está na célula B3, perdão? Porém, o que é que eu faço aqui? É a mesma coisa que eu fiz na aula passada. Eu vou verificar se o valor que está na célula G2 é igual a B3. Perfeito. Porém, eu vou também verificar se ele não é menor ou igual, certo? Porque aí ele entra em duas condições. Ou ele é menor ou ele é igual. Obviamente, se ele for maior, aí entra num terceiro se. Perfeito? Então, o que é que eu faço aqui? Basicamente, basta eu, nesse sinal de igualdade aqui, onde estou cursando aqui o cursor do mouse, eu coloco o sinal de menor. Então, eu vou verificar se o valor que está na célula G2 é menor ou igual ao valor que está na B3. Se for, ele vai retornar o valor da célula C3, que é esse valor aqui, 15.
Se não, ele vai deixar vazio. Vou dar um Enter. E observe que agora sim ele me retorna, ó, R$15. Se eu vir aqui novamente e colocar, ó, por exemplo, às 6h15, o carro saiu às 6h15. Ou seja, passou apenas 15 minutos. Não é cobrado nada. Porém, se eu disser que o carro saiu às 6h16, já é cobrado R$15, ó. Perfeito? Por que foi cobrado R$15? Porque com a nossa nova fórmula SI, ele verificou se o valor que está na célula G2, certo? Ele é menor ou igual ao valor da célula B3. Como 16 minutos é menor do que 1h59, 1h59, ele me retornou os R$15, perfeito? Porém, se eu fizer o seguinte, ó, se eu disser que o carro saiu às 8 horas, ó, aí ele já me traz novamente aquele valor vazio, ó, certo? Então, o que é que eu faço aqui? Agora eu vou ter que verificar novamente com a nossa fórmula SI, se o valor é maior do que 1,59. Ou seja, agora eu vou verificar o valor da B4, ó. Perfeito? Então, eu venho aqui, ó. Vou apagar esses dois parênteses. E vou colocar novamente a nossa fórmula SI. Se o valor que está na célula G2, como eu acredito que vocês já entenderam a lógica, eu vou logo colocar o valor de menor, certo? Menor ou igual ao valor que estiver na célula B4. Se for menor ou igual ao valor que está na célula B4, então ele vai me retornar o valor da C4. Se não, você fecha apenas os parênteses para mim, certo? Ou por outra, deixa vazio. Vou dar um Enter e observe que ele me retornou R$20, ó. Por quê? Porque ele viu que o valor que está na célula G2, certo? Ele não corresponde à célula B2, que é essa célula aqui, ó, os 15 minutos. Não corresponde ao valor que está na B3, que é 1h59, porém satisfaz a condição que verifica se o valor é menor ou igual à célula B4, ó, 2h59. Ou seja, o carro durou 2 horas no estacionamento, ou seja, ele é menor ou igual a 2,59, ó. Perfeito? Por isso que me retornou R$20. Acho que está bem fácil a compreensão, certo? Porém, se eu botar aqui que o carro, ó, ficou até as 8, por exemplo, até as 8h59, vamos ver o que acontece. Nada acontece diferente, perfeito? Porque ele não completou as 3 horas, ó. Então, até 2h59, ele me retorna o valor de R$20. Se eu disser que o carro ficou, por exemplo, até as 9h02, vou mudar aqui a hora de saída, observe que ele me retornou aqui, ó, duração 3h02. Ou seja, 3h02 não está dentro dessas 3 primeiras condições, perfeito? Então, obviamente, eu vou colocar uma nova estrutura assim, ó. Então, aqui dentro, ó, não vou apagar esses 3 parênteses, vou colocar apenas um se, ó. Se o valor que está na célula G2, ele é menor ou igual ao valor que está na célula B5. Se for menor ou igual ao valor que está na célula B5, você me retorne o valor da célula C5. E coloco mais um parêntese. Por que esse mais um parêntese? Porque eu abri mais um aqui, quando eu iniciei a nova fórmula SI, ó. Perfeito? E vou dar um Enter. Então, observe que agora ele me retornou o valor de R$25, ó. Perfeito? Porque 3 horas e 2 minutos de duração está dentro do critério de 3 horas a 3h59, ó. Ou seja, me retornou os R$25. Então, agora eu acho que está bem fácil, ó. Vou colocar ponto e vírgula e vou verificar se o valor que está na célula, novamente, o valor que está na célula G2 é menor ou igual ao valor que está na célula B6, ó. Se for, ponto e vírgula, me retorne o valor da célula C6, que é o valor de R$30. Se não for, você acrescente mais um parênteses e dá um Enter. Feito? Aqui, deu um errozinho na nossa fórmula. E também já fui notificado aqui dos 10 minutos, perfeito? Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade.